Ô, louco. Também tô na impulso. É no da escola, né, gente? Isso. Estamos à disposição. Vai ver. Miriam, nos escuta? Beleza. Você já está ao vivo, tá, Jadson? Só para te informar. Vamos lá então, pessoal. Acho que precisa. Dando início aqui, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com mais uma live do nosso projeto legislativo. Que poder é esse? Hoje estamos aqui com a nossa coordenadoria de comunicação. Nesse projeto, procuramos mostrar o dia a dia dos setores administrativos da Câmara Municipal de Itapevi. O setor de comunicação hoje é chefiado pela Rebeca Moreira. Dando início aqui, Rebeca, gostaria de pedir para você que se apresente e, posteriormente, que cada integrante do setor também faça a sua apresentação. Tá certo. Meu nome é Rebeca Moreira, eu trabalho na Câmara há 10 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda e especialista em Ciência Política, aqui pela Escola do Parlamento. Nossa equipe aqui é meio grandinha, não estão todos com a gente hoje por compromissos externos e tudo mais. E nós somos divididos entre comunicação digital, imprensa, TV Câmara e comunicação para a cidadania. E aí eu vou passar a bola agora para o meu companheiro Cunha, ele se apresenta e passa a bola para o próximo. Fala, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida de todos vocês, por poder estar fazendo essa live hoje, falando um pouquinho do nosso departamento de comunicação. Sou Cunha Júnior, formado em gestão pública, pós-graduado em comunicação e marketing, especialista. Atuo aqui no departamento de comunicação mais ou menos há uns 10 anos já também, né? Então a gente conhece bem os meandros da comunicação interna aqui, né? Faço parte, né? Sou chefe de divisão de multimídia. Mais para frente vou estar falando um pouquinho quais são as atividades que eu faço dentro desse setor e dentro da coordenadoria aí de comunicação, tá bom? Vou passar a palavra para os meus três amigos aí, ó. Tá lá, Luiz, Romualdo e Jairo. Tô vendo eles na telinha aqui. Vou passar a palavra para eles se poderem se apresentar também, tá bom? Então, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz, também estou no Departamento de Comunicação desde 2013, dando suporte aí para as atividades do departamento. Eu sou Jair Camilo, sou jornalista, também acho que eu sou o integrante mais antigo aqui da coordenadoria, e eu cuido da parte do jornalismo, relacionamento com a imprensa, mas o conteúdo jornalístico é a minha área. Boa tarde, pessoal. Romualdo. Estou aqui também com o pessoal da comunicação, já próximo dos 5 anos, já junto aqui. Faço parte da Câmara já há 18, né? E eu estou na parte do apoio da revisão de conteúdo, trabalhando. Também já fiz gestão pública, estamos aí no superior de gestão pública, exercendo aqui no departamento. Maravilha. Feitas as apresentações, gostaria de me apresentar também, para quem não me conhece, sou Rafael Sasaki, sou procurador da Câmara, atualmente estou na diretoria acadêmica da Escola do Parlamento. Contamos aqui conosco também com o Jadson Nunes, ele é intérprete de Libras, está atualmente na diretoria na diretoria executiva da Escola do Parlamento. Contamos com a interpretação em Libras hoje da Miriam Castilé,
tornando o nosso evento acessível. E, dando continuidade, Rebeca, quais são as principais responsabilidades de um departamento de comunicação e quem executa qual tarefa? Bom, nossas principais atribuições são informar a população, trazer o público para o legislativo, né, aproximar a comunidade, o legislativo, os legisladores, os vereadores, né, e tornar as demandas dos legisladores e dos departamentos possíveis, seja gerando campanha, informando a população sobre quais atividades estão acontecendo, também o relacionamento com a imprensa, quais são os aspectos que a gente precisa mostrar e alavancar e trazer as ideias do público para nós, condensando as informações, analisando a legitimidade legística, né, das proposituras e divulgando de forma acessível, né, para que todos entendam qual que é o trabalho dos vereadores, qual que é o trabalho do prefeito, né. A gente comumente é associado muito à prefeitura, mas são poderes diferentes, são aspectos completamente diferentes, por ser um órgão legislador e revisor, né. Os vereadores aprovam contas, então esse é o aspecto que a gente precisa levar para a população e fixar na mente das pessoas, que são poderes diferentes, e a gente está aqui para fiscalizar o que o executivo elabora, né? E queria até chamar os meus companheiros para contribuir com essa discussão. Cunha? Opa. Rafa, você quer alguma pergunta? Você quer que a gente dê continuidade? Na verdade, Não Tá sem saiu do seu áudio. áudio. sim. Na verdade, Cunha, você pode dar continuidade nessa mesma linha que a Rebeca já deu Legal. início? Legal. Então, dando andamento no que a Rebeca falou, né? Nós também somos responsáveis pelas peças publicitárias da Câmara, né? Da Câmara e todos os seus departamentos. Nós fazemos a cobertura fotográfica para somar junto com a cobertura jornalística. Então, foto, vídeo, edição de vídeo, todo o conteúdo que vocês veem que sai da Câmara institucional para fora, é o departamento de comunicação que faz. Aqui também nós somos gestores de contrato, né? Então, nós temos aqui contrato da TV Câmara, está com a gente, o site da Câmara também é responsabilidade da comunicação, nós damos suporte aos departamentos como a Escola do Parlamento, né? A publicações, Secretaria Executiva, os vereadores, presidência. Então, assim, a comunicação da Câmara ela faz um trabalho bem amplo, né, nesse ponto, né? Então, atendemos inúmeros departamentos, inúmeras pessoas para poder fazer esse material e levar as atividades ao conhecimento da população, né? Que esse eu acredito que seja a finalidade fim. Pegar toda essa informação legislativa, deixar do modo acessível e levar para a população, né? Jairo, Luizão, o Romualdo, vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse gancho, esse tema? Cunha, antes de você franquear a palavra para os seus nobres pares, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Qual é o processo de criação e como funciona a distribuição dos conteúdos nos canais de comunicação oficial da Câmara? Então, Jadson, o processo de criação a gente pode fazer ele em duas etapas. O departamento ele pode ser provocado para fazer uma criação. Por exemplo, eu acabei de fazer um material sobre o racismo zero, né? Então, eu fiz tanto posts para redes sociais, quanto fiz um folder, né, de 4 páginas, que vai ser impresso logo, logo, vai estar para a população estar conferindo sobre as leis contra o racismo. Vamos estar fazendo, se eu não me engano, um folder também de 16 páginas, né? Tanto a escola também com seus cursos, né? A gente divulga os cursos da escola no site da Câmara e tem os que a gente mesmo já elabora pela Câmara, pela comunicação. Por exemplo, campanhas institucionais, né?
Recentemente, a gente começou a fazer a campanha sobre o mês do autismo, né? Nós elaboramos as campanhas de aniversário da cidade. Essa última foi 63 anos da cidade. O Departamento de Comunicação elaborou desde a proposta, desde o conceito ao vídeo, e deu suporte no dia para vários departamentos, inclusive o cerimonial da Câmara, né? Sobre a distribuição desse conteúdo, eu vou deixar o Luiz falar mais sobre isso, porque ele faz parte dessa distribuição de conteúdo, junto com o Luiz e a Maria Cláudia, né? Claudinha, que faz essa distribuição. Então, ele vai saber explicar melhor para vocês como que eles distribuem isso online, principalmente, né? Então, para fazer a distribuição desse conteúdo, a gente utiliza um aplicativo. A Câmara fez um contrato de um ano com esse gerenciador de mídias e de redes sociais, e nós utilizamos eles para fazer os agendamentos, para publicar em múltiplas plataformas ao mesmo tempo, que é o que dá maior eficácia, né? E propicia um maior controle, né, da informação que está sendo publicizada. Muito legal. Cunha, Luiz, Rebeca, saber dessas ferramentas aí que facilitam o trabalho de vocês. O Rafael, só pegando mais um pouquinho, né? Eu esqueci de falar também das sessões, né? Ordinárias, extraordinárias, as reuniões de comissão, que a comunicação ela fica responsável por fazer a transmissão de todo esse material, de captar as imagens e fazer os vídeos, né? Por exemplo, na última terça-feira foi debatido um assunto importantíssimo do que está acontecendo agora no país, né? Sobre os ataques nas escolas. Tivemos aqui uma autoridade da Polícia Militar, então o Departamento de Comunicação aproveitou o ensejo, aquele momento, fez uma entrevista com a capitã Sandra, para ela explicar um pouquinho mais quais eram as atividades da Polícia Militar, o que eles iam fazer, né? Ela explanou, e aí a Câmara postou isso da maneira que o Luiz acabou de explicar, para poder levar para a população mais informação, né? Hoje mesmo tivemos sessão extraordinária, né, onde o Departamento de Comunicação ele atua, né, praticamente 100% dentro disso, fazendo a transmissão ao vivo, né? Então, nós fazemos também esse gerenciamento, tá bom? Tá legal, Cunha. Bacana saber a importância do trabalho de vocês aí na atividade fim da Câmara, né? Nas atividades legislativas. Dando continuidade aqui, gostaria de pedir a contribuição do nosso amigo Jairo. Jairo, qual a importância da transparência e da comunicação clara e objetiva na divulgação das atividades legislativas para a população? Qual a importância? Desculpa. Qual a importância da transparência e da comunicação clara e objetiva na divulgação das atividades legislativas para a população? Tá certo. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom estar aqui falando sobre comunicação. É a comunicação pública, né? Ela tem que ser clara, ela não tem que trazer dúvida. Então, a gente tem uma questão da impessoalidade. Para quem não sabe, né? Enfim, deixando claro, a comunicação ela tem que ser neutra, ela não é pessoal. Nós não somos assessores dos vereadores, apesar de respeitá-los, né? Eles são representantes legítimos da comunidade, mas o nosso departamento não está aqui para promover o político A, B ou C, e sim o trabalho legislativo. E como a gente trabalha com lei, com questão que interfere no dia a dia da cidade, tem que ser uma linguagem acessível, né? Acessível, não pode... Porque a Câmara tem uma linguagem muito... Você é advogado, procurador, o doutor Rafael, sabe que tem uma linguagem técnica e a população não consegue, de modo geral, compreender, né? Então, o nosso papel é traduzir para o senso comum a informação e a sua relevância, né? Por exemplo, hoje teve uma sessão extraordinária e os vereadores aprovaram 2 leis, adequando leis, para melhorar e reforçar a segurança nas escolas. Então, isso tem que chegar de uma forma que as pessoas entendam, por exemplo, que o poder público municipal está fazendo a sua parte. Essa questão, o Cunha falou, muito importante, nacional,
Mas Itapevi, como que é? Então, a comunicação tem que ser clara, objetiva, tem que ser acessível. O sujeito, a gente brinca aqui, né? Até brincando com os colegas aqui, é o sujeito, depois vem o objeto da frase, né? Não tem que ser a frase invertida, etc e tal, né? Sempre a voz ativa e não passiva. Para quê? Para que as pessoas tenham clareza. A comunicação é muito rápida, né? E se a gente não tomar cuidado, as pessoas dispersam e aí a comunicação tem efeito contrário. Então, o nosso papel é divulgar a instituição, uma comunicação institucional. A gente não promove os vereadores. Esse trabalho ele é legítimo, mas é feito pelos gabinetes. É isso. Muito bem, cara. Muito bacana e muito esclarecedor. Assim, é muito bom informar a população do que de fato a comunicação pública faz, né? Muita gente confunde mesmo e pensa que o departamento de comunicação ele tem que estar à disposição dos vereadores. E, na verdade, a gente acabou de ver que não é isso, né? As nossas redes sociais estão bombando, a nossa visualização no YouTube está lá em cima. Já queria mandar uma boa tarde aí para o Rubens, para a Luciana, nossa chefe de cerimonial, o Jefferson, Gabriel Caramesa e a Juliana Araújo, que deixaram boa tarde para a gente na nossa live. O pessoal está falando que o Romualdo está muito quieto. Fala assim, pergunta para o Romualdo, a gente quer ouvir o Romualdo falar. Então, Romualdo, essa é para você. Conta aí para a gente como que é feito o relacionamento do Departamento de Comunicação com a imprensa local, com a imprensa regional. E aí, amigo, tudo bom? Relacionamento mesmo, até porque a gente tem bons relacionamentos com a mídia local aqui, tanto da região oeste quanto do próprio município, e esse organismo funcionando, a gente consegue divulgar de uma maneira clara o como a Câmara é pontual e específica para a população, né? Também divulgando o trabalho de vocês da escola, as situações que vocês estão aí ganhando prêmios de comunicações, de buscas e conquistas em âmbito até nacional, né? A gente consegue mostrar que a Câmara Municipal, através da imprensa local, através da mídia local, que é uma coisa muito boa e que o pessoal tem que vir aqui participar e eles nos ajudam muito mesmo através desse engajamento. Deixa eu só aproveitando aqui, falar que é um relacionamento. Então, primeiro a gente proativo, né? A gente faz a matéria, manda foto, manda informação, divulga e vai alimentando a imprensa. A gente manda o texto, que a gente chama de release, né? Mas também tá meio confuso, Jadson, porque tem muita gente fazendo comunicação, isso é muito bom, e não dá para atender todo mundo. A gama muito grande. É muito ampla. Muito ampla. Então, assim, por exemplo, a gente manda para todo mundo. Nosso mail tem quantos, mais ou menos, Luiz? Talvez uns 200. Uns 200 veículos. Só que a gente também atende quando o jornalista precisa, a imprensa. A gente conhece todo mundo, né? Todos nós temos relacionamento aqui na região e é um relacionamento muito saudável, né? Eles precisam de uma informação, de uma foto e é muito rápido, né? É prontamente atendido. É isso. Legal saber essa interação que vocês têm com os representantes da imprensa local. Vamos falar um pouquinho agora com o Luiz. Luiz, a gente gostaria de saber qual que é a importância da produção de vídeos e imagens para a comunicação legislativa municipal. Então, hoje a gente está no mundo da imagem, né? Então, tudo é imagem. Então, por exemplo, a formalização da sessão, por mais que a gente tenha, por exemplo, as sessões ordinárias, perdão, por mais que você tenha a ata, todo o seu registro formal, o que garante o acesso universal da sessão para a população, principalmente as pessoas que trabalham no horário que acontece as sessões ordinárias, que é das 9 até as 11, e pode ser prorrogado, enfim. A forma de você garantir o acesso é através do registro imagético, né, dessa sessão e a disponibilização em diversas plataformas, né, em todas as plataformas possíveis.
Então, a imagem ela é importante nesse sentido. Só uma questão de ordem, ô, Rafael, é que aqui a gente é bem distribuído os setores, né? Então, de repente, essa produção de vídeo tem muito mais a ver com o Cunha, com a Rebeca, tem os que fazem a parte prática, né? Mas assim, você percebeu que está todo mundo participando de tudo, né? Uma sintonia só, a gente trabalha. Mas Não, é que sim. é específico de um. Porque, por exemplo, a produção de conteúdo de vídeo já fica especificamente com a divisão de multimídia, né, que é o Cunha. Mas a importância disso é vital, né? Não. Para você precisar as ações da Câmara, o formato de vídeo, imagem, ele é importantíssimo. Não, com certeza fica bem evidenciada toda a integração que a equipe trabalha, né? Agora, como é uma questão realmente relacionada com a divisão multimídia, o Cunha, você gostaria de dar seu depoimento, Cunha, acerca desse assunto? Eu trabalhei com um jornalista, Rafael, muitos e muitos anos atrás, né? Ele tinha um ditado que ele falava que era assim: a foto fala por si só, né? Então, esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, é, ele ajuda o quê? Hoje em dia as pessoas, elas parece que elas têm um pouco de dificuldade de ler o conteúdo, né? Elas não querem ler muito. Então, assim, a foto, principalmente o vídeo, quando você narra uma situação ali que está acontecendo, um episódio, como nós já fizemos a cobertura, por exemplo, da inauguração do Bom Prato, nós fizemos cobertura também de algumas obras que o governo do estado ele liberou para a TV. Então, isso aí facilita para as pessoas assistirem aquele conteúdo e entenderem, né? Ele fica um material mais didático. Então, esse tipo de produção que a gente faz, a gente faz um roteiro, ele tem um começo, tem um meio, tem um fim. A gente tem que ver realmente quem que a gente vai, com quem a gente vai entrevistar, né? Quem é a nossa persona que nós vamos entrevistar, né? Então, assim, dentro daquele contexto que a gente está indo fazer a cobertura, a gente tenta tirar o máximo de proveito possível. Aí, nesse momento, nós captamos tudo que a gente consegue de imagem, de fotografia, de pessoas, né, de entrevistas, trazemos aqui para a comunicação, fazemos o briefing, fazemos todo aquele material, aí tem o processo de aprovação, tem o processo de revisão, né, que o Jair ele pontua muito bem nessa revisão dos nossos materiais, a Rebeca pontua, o Romualdo, o Luiz, todos eles estão ali antenados no que está acontecendo. Então, assim, ele é um processo trabalhoso, não vou mentir para você, ele é um processo bem trabalhoso, muitas das vezes um processo demorado de ser feito, mas o resultado final é sempre satisfatório para a gente. Muito bem, nossa, olha só, atividade muito bem detalhada, muito bem explicada, e me trouxe uma questão sobre o público-alvo, mas antes de falar sobre isso, eu já quero deixar para os nossos internautas, para quem não curtiu tanto as redes sociais da Escola do Parlamento quanto da Câmara, curtam, comentem, compartilhem. Nós estamos presentes em todas as redes, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, em todas. Sigam a gente lá. Rebeca, o Cunha exemplificou muito bem a atividade do departamento multimídia. E você, na coordenação, uma das questões é pensar na estratégia, tanto do engajamento para essas redes sociais e no engajamento do munícipe, como trazer, levar essa informação para que a informação chegue de fato ao munícipe. A pergunta é: qual é a receita do bolo? Quais são as estratégias utilizadas pelo departamento de comunicação para alcançar esse engajamento? Bom, nós temos 3 caminhos. Como o Cunha citou, quando a gente é provocado a criar uma campanha ou algum material, que na maioria das vezes são situações da Escola do Parlamento, ou da ouvidoria, ou dos próprios legisladores, que são mais pontuais. Então, a gente pensa num todo da população tapeviense. O linguajar mais claro e conciso, não tão divertido, também não tão complicado nas expressões, para atingir a maior quantidade de pessoas possível e priorizando sempre a acessibilidade. Então,
resgatando a pergunta anterior, a gente pensa muito no vídeo porque a gente consegue inserir o intérprete de Libras para quem não ouve, a gente consegue incluir legenda, a gente consegue incluir imagem para quem não escuta. Então, a gente consegue acessibilizar o conteúdo e atingir a maior quantidade de pessoas possível. Tem o segundo momento também, que são as nossas campanhas internas da Câmara. Os legisladores aprovam dias ou semanas ou meses de campanha sobre determinados assuntos, para comemorar o assunto, né? Para trazer para a memória sobre o assunto qual que é a questão que a gente está tratando. Então, a gente desenvolve sempre essas campanhas contínuas, essas campanhas de aniversário da cidade, as campanhas também, a gente tem uma campanha muito forte aqui na Câmara de arrecadação de agasalho durante o inverno. Também a gente trabalha nesse sentido, e o terceiro momento são as demandas da sociedade. Quando a sociedade tem uma demanda, por exemplo, esse problema que a gente está tendo sobre os ataques nas escolas, é uma demanda da sociedade que atinge a população, então o legislativo precisa inserir na população alguma medida societária, né? Alguma medida de segurança ou de saúde, enfim, o que seja. Então, nesses três momentos, a gente tem estratégia. Para quando é mais simples e mais acessível para todo mundo, é uma linguagem mais tranquila, tal. Quando a gente é provocado, a gente tenta elaborar um pouco melhor para educar a população, porque normalmente são demandas que estão em auge, né? As nossas campanhas que a gente mantém para sempre engajar a população, para manter o conteúdo sempre vivo, porque na rede social, se a gente deixa de postar, a gente desaparece. Então, tem sempre que ter constância no conteúdo, na estratégia. Com isso, a gente monta uma planilha sempre. Quais são os conteúdos possíveis, quais são as novas leis que foram aprovadas para a gente incluir nessa divulgação, quais são os departamentos novos que vêm surgindo na Câmara para a gente acessibilizar o conteúdo e o serviço, e também nesse momento de atender a população, né? Levar também para o legislador e para campanhas internas sobre o que a gente precisa atender a população. Bacana, Rebeca. Vemos aí que são muitas ações no que se refere ao engajamento. Agora, quanto aos resultados, eu queria saber do Cunha, como é feito o monitoramento e análise dos resultados, Cunha, das ações que a coordenadoria de comunicação realiza? Então, como o Luiz tinha explicado, né, a Câmara ela tem, né, um software que faz todas as postagens e das redes sociais da Câmara. E ele também auxilia a gente para poder fazer esse monitoramento, para poder estar vendo os resultados, onde as campanhas alcançam, faixa etária. Então, assim, ele tem uma ramificação muito grande que dá para a gente saber a quantidade da população que atinge, a escolaridade, a faixa etária de idade, né? E fora o feedback que a gente vê as pessoas nas redes sociais, elas escrevendo, né? Elas dão sugestão, elas criticam, elas compartilham os conteúdos. Então, assim, esse é um dos maiores feedbacks que a gente tem, assim, né? A própria interação da população com a Câmara. Quando são assuntos mais polêmicos, claro que você tem uma interatividade muito maior, né? Quando é pauta mais fria, você não tem aquela interatividade tão grande, mas você tem uma porcentagem dela. Então, é muito variável, o Rafael, né? A gente não consegue estar no pico, na constância direto, mas sim, tem sim. Por exemplo, outras coisas que foram publicadas pela Câmara, por exemplo, quando você fala é, da parte fundiária, eu esqueci como que é o termo que fala. Não, regulamentação fundiária. Quando você fala de regulamentação fundiária, você tem um certo tipo de engajamento ali diferente, né? Às vezes um vereador faz um projeto de lei que é mais polêmico, então tem um certo tipo de engajamento. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Por quê? Quando você posta na rede social da Câmara, não tem uma pessoa querida ali todos vão comentar. E geralmente a população ela questiona muito, né? Ela questiona demais.
Mas a Câmara ela tem tido resultados muito bons, viu? A gente tem resultados muito bons, né, nessa interatividade, e a gente sim está bem satisfeito, né, pessoal, com o resultado que está tendo aí. Agora, falando um pouquinho tecnicamente, que na verdade sou eu que analiso esses dados. Eu pego esse relatório desse software e adequo. Se naquele dia, se ele está me mostrando no relatório que na segunda-feira, sempre que eu posto foto, o engajamento é baixo, mas se eu postar um vídeo, o engajamento é alto. Então, eu vou estudando esses resultados para adequar quais são os dias e horários que a gente vai publicar cada conteúdo, cada tipo de conteúdo, e esperando já o resultado. Um dos maiores indicadores que a gente tem de resultado aqui é o boca a boca mesmo, né? A interação entre os funcionários e os assessores, que acabam trazendo os cidadãos para a Câmara e repercutem aquele assunto, né? Então, a gente tem as duas respostas, tanto a resposta do software de relatório de dados mesmo, o dado frio na nossa mão, quanto o engajamento das pessoas, o boca a boca do dia a dia, os comentários. A gente vai adequando o nosso conteúdo e nosso resultado. Muito bem, Rebeca. Olha só, então, na verdade, não é só produzir um conteúdo e disponibilizar na internet. Tem toda uma questão de tratamento de dados, essa informação, o feedback da população, né? E queria aproveitar, o Romualdo está sempre muito quieto. Romualdo, fala com a gente, Romualdo. Conta para a gente, nesse caso, qual é o papel das redes sociais no departamento de comunicação? Qual é a importância das redes sociais? E se o departamento de comunicação ele só funciona em torno das redes sociais, só as redes sociais, o que mais o departamento de comunicação consegue contribuir com esta egrégia Casa de Leis? Eu acho que a gente está numa era de transição, né, do humano para a inteligência artificial, e a gente, na comunicação, tem que ter o bom senso de não robotizar tudo, não deixar tudo quadrado, até porque senão se torna um plano elaborado numa faixa etária que a outra vai ser desvinculada. Eu acho que o papel nosso aqui é ter esse bom senso, essa humanização de buscar tanto a geração Z, a geração Y, quanto também o pós-guerra e fazer uma abrangência para não ficar cansativo essa ideia de Câmara Municipal, de Legislativo. Então, você pega uma linguagem só, vou usar a mim e aos próximos a mim, né, da minha faixa etária. Se você começar uma linguagem muito geração Y, muito sem acentuação, abreviação, não vai conseguir atingir uma proporcionalidade generalizada. Agora, a questão de também puxar muito para a minha atitude, para o quadrado, vamos dizer assim, eu posso falar porque eu estou falando de mim, mas especificamente se preocupando com acentuação, com isso, com aquilo, a gente também não vai atingir essa geração que está vindo agora com força e a gente precisa passar esse bastão, essa nova geração, porque são elas que vão vir governando. Tanto é que a escola que existe aqui é muito importante, fundamental para acontecer essa transição, não ser brusca. Eu posso falar um pouco sobre isso, me relacionando à questão mecânica. É uma frenagem macia, não brusca. Não vai mexer toda a carga e vai desarrumar. Eu acho que a comunicação, nós aqui temos o dever, eu acho que é cada servidor público, na realidade. E eu uso essa situação que a gente atinge o Facebook, a gente atinge o YouTube, a gente atinge todas as redes, o Instagram, a gente está procurando buscar. E não se esquecer também do dia a dia, do bom dia aqui na pessoa física, quem ainda tem a tradição de vir na sessão física também ser bem tratado. Eu acho que comunicação não é só essa telinha, não. E eu posso estar errado e eu quero ser corrigido caso seja. E tem que ter essa malemolência, essa transição, esse degradê, vamos dizer assim. É a mesma coisa que palha de cores, né? Se você muda do claro para o escuro, dá um impacto muito grande na sua visão. Se você usa o degradê, você vai viciando ela e vai mudando essa nova forma de enxergar.
Eu acho que a comunicação deve e está sendo, pelo menos da nossa parte aqui. Já começando interno, a gente tem uma boa faixa etária de distorção de idade aqui também, a nossa coordenadora muito jovem e capaz agora, e saiu agora recentemente o nosso ex-coordenador, que tinha uma bagagem, uma experiência muito grande. Então, a gente, reformulando aqui, está dando certo essa harmonia entre todos os funcionários e todos os setores, eu acho que vai dar certo aí fora e é o que a gente está transparecendo. Legal, Romualdo. Vemos aí que as redes sociais proporcionam bastante dinâmica, né, para o trânsito das informações. Falando em dinâmica, gostaríamos de saber do Luiz, quem pode e como que é possível ser feito para termos acesso ao setor para propor a publicação de um conteúdo. Desculpa, Rafael, eu não entendi a pergunta, perdão. Certo. Vou repetir aqui. Quem pode e como fazemos para ter acesso ao setor para propor a publicação de um conteúdo? Então, acesso ao setor, a população em geral, durante todo o horário do expediente da Câmara, ela pode estar procurando o setor e os canais de comunicação, né, pelo e-mail, redes sociais, e entrar em contato. Agora, o conteúdo, eu só não entendi que tipo de conteúdo seria esse, na verdade. De outros departamentos, acho. Se são outros departamentos que podem estar solicitando, por exemplo, você tem a ouvidoria, por exemplo, que ela seleciona, às vezes, ela procura a comunicação para produzir peças publicitárias para as ações, ou a gente tem, às vezes, as comissões, algumas ações das comissões permanentes, então é produzido conteúdo para essas comissões, as próprias sessões ordinárias, extraordinárias, né, e outras ações, por exemplo, a própria escola, ela pode procurar a comunicação para a produção de peças publicitárias para cursos, para cartilhas, né, como tem sido feita algumas cartilhas, como vai ser feita a cartilha da pró-racial. Então, tem diversas, para todos os conteúdos possíveis, né, de serem produzidos aqui na comunicação, os setores eles podem estar procurando a gente, né? Na verdade, a grande função da comunicação é essa, né? A Câmara, ela, pelo processo legislativo, ela tem um processo formal de comunicação, que é legal, então tem uma forma definida, ela é trabalhada, né? Mas a forma dela é uma forma geral e já pré-definida. Então, o grande trabalho da comunicação é produzir essa comunicação que não é formal, né? Formal no sentido legal, né? Então, a gente produz informação para a população, obedecendo o princípio da publicidade, e dando transparência, né, às ações do legislativo. Eu só dizer, acrescentando, Luiz, se me permite, que nós não fazemos comunicação para a sociedade, né? Então, por exemplo, uma igreja, sociedade civil, OAB, eu preciso de uma arte, não, a gente não faz, a gente não nem pode, tá? Agora, dentro da esfera aqui da Câmara, os departamentos, as coordenadorias, enfim, a gente trabalha em sintonia e procurar qualquer integrante do grupo, cada um na sua área, né? Sobretudo, nesse momento, a nossa coordenadora, a Rebeca, né? Acho que ela faz a ponte e ela direciona para cada integrante. Eu acho que essa é a resposta, né? Não, bacana, Gero. O intuito da pergunta realmente era esse, né? Vinculado aos demais setores administrativos da Câmara. Dando prosseguimento aqui, eu vou passar a palavra para o Jadson, para a próxima pergunta. Pois é, para a próxima já estamos encaminhando para os finalmente, né? Esse projeto nosso, legislativo, que poder é esse, ele é muito gostoso e passa tão rápido. Os departamentos ficam apreensivos quando a gente convida. Fala, vamos participar da live? Mas eu vou ter que falar, vou ter que abrir a câmera. Passa tão rápido, é tão gostoso, que a gente queria ficar aqui a tarde inteira só batendo um papo para falar da nossa atividade, das nossas atribuições. Antes de mandar a última pergunta para o Jairo, a voz da experiência, eu quero deixar uma boa tarde para o Wellington, a Bruna Carolina, que ainda comentou, Rebeca, nosso orgulho, o Cunha Júnior já agradeceu lá também, o Vinícius Silva, boa tarde,
nossas redes estão bombando. O Jairo, durante muitos anos, conduziu brilhantemente essa equipe de comunicação, né? Recentemente tivemos a troca pela Rebeca. E aí eu queria fazer uma pergunta, Jairo. Com todo esse know-how que você tem, quais são os desafios que você percebe que o departamento de comunicação pode encontrar, pode enfrentar daqui adiante? E quais seriam, assim, umas dicas que você poderia deixar para a Rebeca também? É uma forma gentil do Jade de me chamar de velho, mas eu agradeço, viu, querido? Então, velho mesmo, com muito Experiente, orgulho. Jairo, velho jamais. Não tem problema, né? A gente vê É aquela moça jovem lá. há mais tempo. Ancião. Eu sou jovem há mais tempo. Não, aquela moça que estava na faculdade, né? E sofrendo a bullying, enfim. Eu estou brincando, né? Não tem problema algum. É a harmonia do departamento. A harmonia, né? O Romualdo falou, né? A gente tem essa diferença de idade, enfim. Qual que é o desafio, Jadson? É comunicar, né? É falar e ser ouvido, né? Hoje a gente está percebendo uma sociedade em que a comunicação ela não está sendo eficiente. Nós, de forma geral, sociedade brasileira, estamos falhando na comunicação, né? Você vê que o discurso de ódio, né, alimentado por todos nós, né, tem afetado criança. Uma criança de 13 anos, ele não é uma criança, ele nem descobriu ainda a sua sexualidade, a sua opção política, enfim, e de repente resolve tirar a vida de outra pessoa, atacar escolas, enfim. Qual que é a falha? A comunicação, né? Eu acho que a comunicação tem a ver com respeito, né? Eu acho que a gente tem que restabelecer o respeito. Respeito em que sentido? Eu acho que a Câmara Municipal, que poder é esse? É um poder muito importante e ela tem que reconquistar esse respeito, né? As pessoas têm que, olha, a Câmara está dizendo, né? E a Câmara ser porta-voz aí de esperança, de um discurso agradável, porque a gente está falando, reduzindo na nossa dimensão aqui em Itapevi, né? Como que a gente pode ter uma cidade melhor? Aqui, por exemplo, tem algumas pautas, né? Eu falo pela minha experiência que a gente não vê sendo debatida, né? A pauta, por exemplo, LGBTQIA+, tem toda essa questão muito importante que as pessoas estão precisando de leis, né, para regulamentar situações, né, direitos, né, colocar em prática aqui na cidade. Por exemplo, é uma pauta que precisava ser incluída, né? Isso tem a ver, né, os vereadores, com muito respeito, são representantes da sociedade, mas outro dia teve aí alguns debates com eu sou pastor presbiteriano, né, e teve um debate em relação às religiões africanas, né, e de repente falta uma representatividade aqui na casa. Então o desafio da comunicação é falar, né, e as pessoas ter credibilidade, né? Por exemplo, tanto boato, e quando a Câmara falar, as pessoas falam, poxa, eles estão sérios, eles estão falando uma coisa legal, e atingir os públicos. Não dá para falar com o Romualdo, que é da minha idade, e falar com um garoto de 15 anos com a mesma comunicação. Então, e aí eu fico muito feliz porque a Rebeca chega, ela é a mais nova do grupo, mas é experiente, né? Não é tão novinha assim, né, Rebeca? Mas traz a juventude uma nova forma de dizer, né? E de ouvir. Eu acho que o mais importante a comunicação, a via de mão dupla, é falar e também saber ouvir, né? O exercício da escuta. E você, Jadson, sabe muito bem o desafio da comunicação, que trabalha de forma muito brilhante, né? Quero te parabenizar com essa questão da inclusão na comunicação, do surdo e de outros segmentos importantes que às vezes não consegue entender. Eu só queria, antes de estar encerrando, né, fazer menção aqui a dois integrantes que não estão presentes, né? O Marcelo é jornalista, meu colega, né, meu par, né, meu parceiro aqui. Nós dois temos o mesmo cargo e que tem estado conosco e foi ouvidor, passou em outras situações da Câmara, e ele é membro da equipe. E a Maria Cláudia também foi coordenadora legislativa do processo legislativo e ela está de férias e é advogada, enfim, uma pessoa. Então a gente tem uma equipe muito boa, né? Muito diferente e que agrega. Estou citando os dois porque eles não estão aqui. Obrigado pela oportunidade. Maravilha, Jairo. Então, na verdade, desafios existem. Porém, com uma equipe competente como essa, fica fichinha, né? Fica fácil e os desafios acabam se tornando rotina ao invés de grandes monstros desafiadores. Muito bem, eu estou maravilhado com este papo que batemos. Só faltou um cafezinho para ficar mais
agradável, né? Mas, ó, meus amigos da comunicação já estão de antemão para vir aqui na escola tomar um café na nossa Dolce Gusto, hein? Ó, aguardo vocês aí depois. Não é não, Café eu Sasaki? gosto. Eu tô aí já já, hein? Pode vir. Com certeza. Temos várias opções de cafés aqui para todos. Ô, meu amigo, não fala isso. Passando já para a finalização dos nossos trabalhos, gostaria, na verdade, só de agradecer a todos pela contribuição, por todos os seus depoimentos aí. Com certeza deixaram claro a importância do trabalho que vocês desenvolvem aí, né, na coordenadoria, né, e priorizando essencialmente a transparência aí dos atos do Legislativo. Muito obrigado ao Jadson, que me acompanhou aqui também, a Miriam, a toda a equipe. E lembrando que hoje, ainda às 17 horas, teremos o nosso podcast, tá? Para quem nos assiste aí, convido a nos prestigiar. Dessa forma, então, novamente Posso fazer só alguns agradecendo. agradecimentos aí no finalzinho? A palavra está aberta ao Cunha, então, para os agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus novamente, quero agradecer aos meus amigos da comunicação aqui, que há muitos anos atrás acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial, me convidaram. Quero principalmente aqui agradecer meu amigo Jairo aí, que foi o meu mentor, foi e ainda é meu mentor por muitos e muitos anos. Meu amigo Marcelo também, que sempre puxou a minha orelha, sempre me deu muito conselho, sempre conversou muito comigo, né? Quero agradecer aos servidores da Câmara aí, principalmente aqueles departamentos que a comunicação atende e que somos mais próximos, né? Tem departamentos que a gente acaba sendo mais próximo pelo atendimento, né? Quero agradecer também aí aos vereadores da casa, né? Que sem eles o legislativo tapevense não existiria, né? Agradecer a paciência que eles têm quando a gente vai fazer cobertura fora, que não é fácil. Às vezes a gente sai daqui 7 horas da manhã, volta 11 horas da noite, 10 horas da noite. O Jário sabe, já foi várias vezes comigo aí fazer cobertura externa, né? E é isso aí, Rafa. E falar que estamos à disposição aí para a Câmara e instituição. Hein? Um abraço, obrigado, viu? Maravilha aí. Mais alguém gostaria de usar a palavra para os agradecimentos finais? Bom, eu quero agradecer a minha equipe maravilhosa. Tá fazendo um mês agora que eu assumi a coordenadoria. Tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Eu estou conseguindo colocar em prática muitas ideias que eu tinha, com muito apoio da galera aqui, muito apoio externo também, dos departamentos que a gente atende, os departamentos que tiram dúvidas nossas, né? Queria relembrar por aí a Museu, que tira um monte de dúvida da gente sobre protocolo, sobre processo e tal. E que bom que o Jairo falou dos nossos dois companheiros, a Claudinha e o Marcelo. Marcelo, eu trabalhei muito tempo com o Marcelo diretamente, tanto aqui na comunicação quanto lá na escola, e foi uma pessoa que me ensinou muito, muita coisa. E a Claudinha veio para dar um gás, né? Principalmente no meu trabalho, porque eu estou há 10 anos aqui só com homens, e eu acho que a energia feminina deu uma revitalizada, né? Tanto na minha energia quanto na do setor, e de dar mais uma força para ir para frente, para inovar, para sempre melhorar o serviço para o cidadão, né? E é isso que eu tenho para dizer aos vereadores também. Por favor, nos procurem. A gente está sempre disponível para atender os departamentos. E é isso aí. Legal. Jairo, Luiz, uma palavrinha final? Tudo certo? Maravilha. Novamente, então, só reiterando nossos agradecimentos a todo o apoio de vocês, o apoio que a mesa diretora nos dá também, na pessoa do nosso presidente, Iaguinho Silva. Muito obrigado a todos pela audiência, uma boa tarde e até a próxima.